Olá, amigos do AgroTeams Virtual. Eu me chamo Hermínio Rocha e sou engenheiro agrônomo da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Hoje nós iremos apresentar algumas bases, iniciativas da Embrapa Mandioca e Fruticultura no sentido de fornecer material propagativo de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. Para todas as culturas exploradas comercialmente em larga escala, existe um trabalho bastante intenso no sentido de promover a qualidade de seus materiais de plantio, seja na forma de uma muda de qualidade ou de uma semente de qualidade. E para a mandioca isso não poderia ser diferente. Assim, nós vamos, nessa apresentação, apresentar a rede Reniva, que é efetivamente inovação tecnológica e de negócios para a produção de material propagativo de mandioca em escala empresarial. Ou seja, nós estaremos dando o viés do empreendedorismo para a produção de material de plantio. Em nossa apresentação, então, nós iremos dar inicialmente uma contextualização da mandiocultura no Brasil e no mundo, os conceitos e as bases da rede Reniva, a sequência de ações necessárias para a implantação da rede Reniva em qualquer localidade, as inovações tecnológicas advindas dessa iniciativa, as mini-estacas, que são já uma apresentação de uma das principais inovações tecnológicas e alternativas para a produção das mesmas, exemplos de empresas startups já trabalhando com produção de material de plantio, o aplicativo Reniva Tracker para gestão da rede Reniva e considerações finais. Se nós observarmos esses dados aqui sobre a produção brasileira e a produção mundial de mandioca, nós observamos que existe uma preponderância da produção de mandioca no mundo hoje, concentrada principalmente na África e na Tailândia. É importante mencionar que o Brasil é o centro de origem dessa espécie, né? Então ela surgiu aqui e os índios a domesticaram inicialmente, antes do Brasil até ser descoberto. A produção brasileira é de 18,8 milhões de toneladas, numa área de aproximadamente 1,3 milhão de hectares. Sendo que a Nigéria é o maior produtor de mandioca, né, seguido com 59,5 milhões de toneladas, seguido do Congo, né, República Democrática do Congo e Tailândia. E em todo o mundo, assim como no Brasil, o material de plantio utilizado para toda essa produtividade, toda essa produção, são essas manivas aqui que vocês veem no fundo dessa ilustração. Ou seja, sem qualidade, sem padrão nenhum. Então, é chegada a hora de investirmos na produção de material que efetivamente possa suportar essa produtividade toda e a importância socioeconômica que essa cultura tem para tantos países no mundo, né? É importante mencionar que a Nigéria, por exemplo, é um país que é aproximadamente do tamanho do Nordeste brasileiro, com uma população que é superior à população brasileira. E a principal fonte de carboidrato para a alimentação da população nigeriana é justamente a mandioca. Então, Reniva, o que é? É uma estratégia para capacitar pessoas para produzir materiais de plantio de mandioca, livres de pragas e doenças, em escala comercial, ou seja, autossustentável, introduzindo uma nova dinâmica no sistema de produção de mandioca no Brasil. Então, aqui a gente já coloca a necessária viés empreendedor nessa nova modalidade de produção, de exploração da cultura da mandioca, que é produzir material de plantio. Não somente raízes, mas produzir material de plantio para abastecer toda a cadeia produtiva. E as bases do Reniva quais são? Primeiro, obviamente, sanidade vegetal comprovada. Ou seja, se você vai investir na produção de material de plantio, você tem que ter a certeza de que aquilo que você está multiplicando está efetivamente livre de pragas e doenças. Doenças essas, muitas das vezes, de caráter sistêmico e imperceptíveis a olho nu. Deve-se ter também qualidade genética. Hoje a gente observa que materiais muito similares têm nomenclaturas diferenciadas de uma região para outra. Quando a gente faz uma análise mais apurada, com bases em ferramentas biotecnológicas, como técnicas moleculares, a gente observa que, na verdade, são sinônimos, né? São os mesmos materiais que foram deslocados para outra região e adquiriram uma identidade genética divergente daquilo que ela tinha na sua origem, né?
Você tem que ter assistência técnica especializada justamente para evitar a recontaminação desses materiais que estão comprovadamente livres de pragas e doenças. Você tem que ter a figura do maniveiro, que é um novo ator no sistema produtivo da mandioca, criado pela Rede Reniva como uma âncora da rede, né? Ou seja, as pessoas, os produtores de mandioca devem ter confiança, devem ter uma relação de proximidade com os maniveiros de forma a adquirirem seus materiais de plantio nessa pessoa, nessa nova personalidade jurídica no sistema produtivo da mandioca. E você tem que ter a participação da Embrapa. Por quê? Porque é da Embrapa que advém as principais inovações para suportar o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção do sistema produtivo da mandioca, né? A exemplo das variedades, a exemplo de novas tecnologias de manejo, enfim, contribuições tecnológicas que vão suportar a cultura da mandioca, né? E em termos de alternativas de produção de material de plantio, na Rede Reniva nós temos esses 4 alternativas aqui, os 4 tipos, né? As manivas convencionais, que todos conhecem, né? São as hastes, as ramas, né? Hoje no Brasil a gente tem, essas são as ramas utilizadas de forma massiva no plantio de novas áreas. Você tem a técnica da multiplicação rápida, que é uma tecnologia desenvolvida pelo CIAT na década de 80 e adaptada para a realidade brasileira. Você tem a cultura de tecidos, que são as biofábricas produzindo mudas micropropagadas de mandioca. E você tem a maior inovação na cadeia produtiva da mandioca, que são as mini-estacas, né? Um sistema de plantio com reduzido volume e superior qualidade genética e fitossanitária quando comparados com as manivas convencionais. Aqui a gente mostra, então, as 2 viroses, né, que acometem a cultura da mandioca no Brasil hoje: o vírus do mosaico comum à esquerda e o vírus do mosaico das nervuras à direita, né? Então, aqui, apesar desses sintomas bem claros, na maioria das vezes, no campo, você não destaca, você não detecta esses sintomas. Então, daí a necessidade de lançar mão de técnicas moleculares, às vezes, e técnicas sorológicas para detecção, para comprovação da isenção de vírus nos materiais sendo multiplicados. Então, os princípios básicos da Rede Reniva, ele começa por materiais comprovadamente livres de vírus, né? Justamente para fazer frente àquilo que eu mencionei anteriormente. Na maioria das vezes, essas plantas no campo, elas não apresentam sintoma nenhum, né? Então você precisa testá-las para ter a certeza de que elas estarão comprovadamente livres de vírus. Você tem que ter origem genética assegurada de forma a preservar essa identidade genética, para que os produtores saibam exatamente o que eles estão plantando, o que eles estão investindo nos seus plantios. Você deve ter padrões estabelecidos, a Rede Reniva, ela estabelece padrão, o que deve ser o mínimo de padrão de uma muda, o mínimo de padrão de uma maniva com qualidade, e isso deve ser disseminado entre os produtores. Você deve ter a figura do maniveiro, então, como o cerne da rede, né? Que é aquele produtor que não só vai explorar a produção de raízes, mas a produção de material de plantio também. Esse maniveiro, por sua vez, ele deve ter oferta regular de material de plantio, e isso tudo é adequadamente articulado na forma de uma rede, né, em que todos os atores da rede eles têm a capacidade de se comunicar, interagir um com os outros e saber o que está acontecendo em cada um dos tentáculos da rede, né? E você deve ter assistência técnica de extensão rural bastante ativa, seja na forma da iniciativa pública ou na forma da iniciativa privada, para que se evite a recontaminação dos materiais de plantio. Aqui a gente observa o que é a caracterização de um maniveiro, né? Então, o maniveiro é um produtor, um grupo de produtores que mora na propriedade, tem a sua área de plantio irrigada, ele produz as suas mudas nessa estrutura de viveiro, né? Mudas de mandioca com garantida sanidade, e essas mudas são levadas para o campo para produzir as ramas, as hastes, que são então distribuídas ou comercializadas aos produtores localizados na circunvizinhança desse maniveiro. Se a gente for fazer uma analogia dos princípios básicos de Reniva com o triângulo das doenças, né, a gente observa a mesma coisa. Você tem nos 3 vértices as necessárias características que devem ocorrer simultaneamente. Se não tiver uma dessas 3, você não tem Reniva. Ou seja, você tem que ter, primeiro, ausência de vírus,
comprovada ausência de vírus nos materiais sendo multiplicados, você tem que ter assistência técnica para evitar a recontaminação desses materiais e você tem que ter técnicas de multiplicação que promovam um maior incremento das taxas de multiplicação no sistema utilizado pelos maniveiros. E quais são as sequências necessárias para a implantação da rede Reniva? Essa é uma pergunta bastante frequente que nos chega aqui, né? Então, o primeiro são quatro passos básicos. O primeiro é a seleção dos genótipos a serem multiplicados. Então, você tem aqui a relação de diversos materiais produzidos pelo Programa de Melhoramento da Embrapa, além dos materiais crioulos adaptados. Então, a gente começa exatamente pelos materiais crioulos já adaptados, sendo que dessa vez com garantida a sanidade vegetal. E a partir da implementação da rede Reniva, você tem a capacidade de testar uma característica da cultura da mandioca, que é a interação genótipo-ambiente. Então, você tem a capacidade de testar os produtos do Programa de Melhoramento Genético em várias localidades diferentes no Brasil, permitindo até a extensão de recomendação desses materiais. O segundo passo é justamente a comprovação da sanidade dos materiais de plantio, que se chama indexação das plantas básicas, ou seja, uma planta indexada é uma planta que foi testada para vírus, né? Então a gente já mostrou as duas viroses e o que se faz é justamente selecionar uma planta com características agronômicas ideais para ser clonada e essa planta então se coletam amostras foliares dela e são enviadas para laboratórios oficiais credenciados pelo Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento para realização dessas análises de indexação de vírus, que são análises sorológicas, nessa figura acima, e moleculares também, sorológica para o vírus mosaico comum e moleculares para o vírus mosaico das nervuras, que é essa ferramenta molecular. A terceira fase é a transferência dessas plantas básicas, ou seja, essas plantas elite, para os maniveiros, né? Então aqui a gente tem uma foto do colega Elton Fleck entregando um marco, né, para a rede Reniva, entregando lá em 2011 as primeiras plantas básicas de material comprovadamente livre de vírus para o diretor técnico do Instituto Biofábrica de Cacau, que é um laboratório de cultura e tecidos de grande porte, que recebeu e multiplicou isso em larga escala, multiplicou in vitro. A outra possibilidade é então você passar isso para um maniveiro que vai plantar isso no campo e vai multiplicar. O quarto passo, então, é a atividade fim da rede Reniva, que é a produção de manivas sementes. Então, na concepção do projeto, a gente tinha um padrão de 1 hectare, que tem que ser irrigado. Por que irrigado? De forma que o maniveiro possa produzir, possa investir nessa atividade ao longo do ano, seja numa estação de seca ou numa estação chuvosa, né? Então, ele está permanentemente produzindo material de plantio. Após um ano do plantio, você tem a produção de aproximadamente 100 mil manivas sementes, que é o suficiente para você contemplar 200 famílias com 500 manivas sementes cada, ou então, alternativamente, você formar mais 10 hectares de maniveiros. A importância aqui do material, das ferramentas utilizadas para lidar com o material comprovadamente livre de vírus, principalmente se nós considerarmos que a única forma de transmissão dessas viroses é por via mecânica, transmissão mecânica. E a transmissão mecânica é justamente isso aqui. É uma enxada, é um facão, um podão, uma tesoura de poda que vão recontaminar os materiais. Hoje nós temos a concepção de dois tipos de maniveiros. Os maniveiros tipo âncora, que são os tipo 1, e os maniveiros ponta, que são os maniveiros tipo 2. O maniveiro âncora é um maniveiro mais especializado, ele está ligado à Embrapa e outros institutos de pesquisa, né, para receber material de plantio, material básico. Ele é mantenedor também de cultivares e de materiais crioulos, né? Ele realiza a técnica da multiplicação rápida para produzir mudas e ele tem know-how para coleta de amostras para realização das análises de indexação de vírus. O maniveiro ponta, então, que são os satélites localizados na proximidade desse maniveiro âncora, eles vão produzir material de plantio convencional, ou seja, eles vão plantar o que o maniveiro âncora os forneceu, numa condição de campo, não necessariamente irrigados, e vão cuidar daquilo para que aquilo possa efetivamente virar hastes que sejam distribuídas para os produtores interessados. Aqui a gente observa, então, a estrutura física do Instituto Biofábrica de Cacau, que foi um parceiro fundamental no início das atividades e conseguiu produzir milhões de mudas micropropagadas. Alguns desafios foram superados e inovações foram
obtidas a partir desse trabalho com o Instituto Biofábrica de Cacau. Uma delas é essa aqui na esquerda, né, que é o fotoautotrofismo na cultura de tecidos, que traduzindo em miúdos é utilização de luz natural na fase in vitro, né? E haviam desafios a serem superados, como essa foto no centro aqui, em que as plantas tênues, como fazer com que essas plantas se tornassem mudas, capazes de suportar o sol intenso do semiárido nordestino. E nós conseguimos fazer isso através dessa abordagem aqui a foto à direita, que é cortando a parte aérea e produzindo material bastante resistente, capaz de absorver essa condição climática adversa e produzir exatamente como uma planta de mandioca normal. Observamos então que cultura de tecidos é uma abordagem cara, né? Então nós temos hoje a possibilidade de multiplicação de mudas pela técnica da multiplicação rápida. Então, como mencionado no início, algumas inovações aconteceram. Uma das principais inovações foi a produção de mini estacas. Então a mini estaca é um material de plantio, né? Que pode ser utilizado para plantios de grandes áreas, e ele é extraído foi extraído inicialmente de mudas micropagadas, ou seja, essa muda aqui, essa foto à esquerda, estiolada, ela é cortada e ela gera uma mini estaca e mais 3 porções juvenis de materiais que são replantados para produzir novas mudas. Aqui uma foto dessas porções juvenis sendo replantadas em tubetes e o rebrote delas aqui. E aqui a gente vê, então, esse cidadão de boné preto aqui, é o Benedito Dutra, o principal maniveiro tipo 1, âncora, localizado no estado do Pará hoje, investindo de forma bastante positiva na produção de material de plantio de mandioca para abastecimento de toda a região norte do Brasil e nordeste também. Então, o Dutra hoje é um maniveiro bastante especializado. Essas fotos aqui são da produção de mandioca, raízes de mandioca a partir de mini estacas com 3 gramas. Essa foto foi tirada 135 dias após o plantio, então observem que o desenvolvimento das plantas é exatamente aquilo que você encontra de forma convencional. Existem 3 possibilidades de produzir as mini estacas, a partir de mudas micropagadas, a partir da multiplicação rápida e condições de campo. A partir de mudas micropagadas, então, como já foi mostrado, você deixa a muda em aclimatização estiolar por aproximadamente 140 dias, depois você corta essa parte aérea, você tem a mini estaca aqui e o restante da parte aérea é plantado. Observe nessa foto, então, o calibre ideal da muda para ser cortada de forma a produzir uma mini estaca, e observe que existem mudas também muito finas, essas não servem para produzir mini estaca, então deve haver uma seleção dos materiais que serão utilizados para mini estaca. A segunda forma é através da multiplicação rápida, ou seja, essas bancadas para produção de mudas, elas são deixadas para estiolar também por aproximadamente 90 dias, e aí você consegue, ao final, coletar essas mini estacas aqui da base, né, conseguindo uma densidade de 250 mini estacas por metro quadrado. A terceira possibilidade de produzir mini estacas é diretamente no campo. Você planta numa condição bastante adensada, ou seja, 0,5 metros por 0,2, 100 mil plantas por hectare, deixa isso estiolar por aproximadamente 210 dias e você colhe essas mini estacas aqui que são comercializadas. Hoje o Dutra, então, faz isso daqui no estado do Pará muito bem e com excelente desenvolvimento de produtividade. Aqui a gente observa, então, como nós estamos falando de empreendedorismo, né, os preços que estão sendo veiculados hoje, praticados hoje no estado do Pará para os diferentes tipos de material de plantio. Então, preços que variam de 70 centavos até R$2 uma muda em tubete. Aqui, então, uma tecnologia da Embrapa, em associação com a Fundação Singenta, que é a técnica da tecnologia MandiPlus, que é justamente proteção fitossanitária já sendo utilizada em mini estacas de forma a proteger esses materiais de plantio no pós-plantio no campo, né? Aqui, empresas startups, aqui, a Genova é uma empresa aí, né, do estado do Tocantins, que foi gerada a partir de uma iniciativa com o Instituto Federal do Tocantins, especializada na produção de mudas, de material de plantio de mandioca em escala empresarial. Aqui, gente, é uma verdadeira febre que a gente vê hoje na África, que é o sistema SA, né, que é Semi-Autotrophic Hydroponics. Nada mais é do que
você pegar material de cultura e tecidos, colocar nessas bandejinhas onde você tem uma fenólica com um meio de cultura líquido, né? E observe que você tem luz artificial aqui, e por isso que se chama semi-autotrófico, né? Você induz a atividade fotossintética nesses materiais, ainda recebendo uma fonte de carbono na forma de um meio líquido, né? E foi criada uma empresa startup na África que se chama IITA GoSeed, né? Essa empresa foi criada em 2016 como uma unidade na plataforma de incubação de negócio do IITA, que é o Instituto Internacional de Agricultura Tropical, que é como se fosse a Embrapa da África. Então, aqui, uma visão mais detalhada do que é o sistema SAR. Então, o mundo inteiro está nesse viés de produzir material de plantio de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. Então, nós estamos, hoje no Brasil, na vanguarda da tecnologia, e esses países africanos têm nos procurado para aprender com as nossas experiências e de forma que isso possa ser levado para a África. Aqui é o Renewable Tracker, é um aplicativo que a pessoa vai ter no seu celular, que vai lhe permitir ter toda a informação da rede sobre o que está sendo produzido, o que está sendo comercializado, a oferta, de forma a você ter maior capacidade de gestão da rede e capacidade de promoção disso em escala comercial. O que nós esperamos para os próximos anos, então? A consolidação desse sistema Renewable Tracking em todo o território nacional, de forma que as pessoas possam confiar no sistema e possam utilizá-lo para aquisição de material de plantio. A estruturação da rede em todas as unidades da federação, né, que hoje a gente tem mandioca sendo consumida, produzida em todos os municípios brasileiros. Então é importante que todos os municípios, todos os estados possam contar com a rede Reniva. A publicação de normas do mapa para materiais de plantio certificados de mandioca, não o conceito da certificação estrito sensu, mas pelo menos um material que esteja comprovadamente com sanidade vegetal. A consolidação de novos tipos de material de plantio, exemplo de as mudas de mandioca, mini estacas, o sistema Mandiclus e outros, como alternativas de material de plantio mais apuradas, né? Com maior tecnologia. Novas empresas para produção de material de plantio de mandioca com a qualidade de Reniva. Então, a ideia é você ter empreendedorismo, você ter sustentabilidade econômica e financeira para que esses novos atores possam se consolidar no sistema produtivo da mandioca. A produção, a promoção do consumo de produtos à base da mandioca no Brasil, a saudabilidade que já está ocorrendo. Hoje, a mandioca ganhou o gosto da população brasileira, não só no Nordeste, mas na região Centro-Sul também, e a validação das variedades melhoradas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa em todo o Brasil. Então, como considerações finais, já chegando ao final da minha apresentação, a gente observa que a certificação deve ser a espinha dorsal de qualquer sistema de produção de material de plantio, novamente reafirmando, não a certificação no estrito sensu, mas a sanidade comprovada, né, desses materiais de plantio. A atividade de produção de materiais de plantio de mandioca, ela dá oportunidade para inovações importantes, nós já versamos sobre isso, e certamente outras inovações hão de vir pelo trabalho de vocês, parceiros empreendedores que estarão envidando esforços para a produção de material de plantio em larga escala. O sistema de produção de mandioca, de maniva semente de mandioca, é capaz de gerar uma nova dinâmica econômica para o sistema produtivo da mandioca, incutindo novas profissões, novas alternativas de geração de renda, né? Maior sociabilização dos atores envolvidos na produção de raízes, não só de raízes agora, mas de material de plantio, e existe espaço no mercado para a rede Reniva em todo o Brasil. Bom, gente, chegamos ao final da nossa apresentação. Agradeço muito a possibilidade de participar do AgroTeams virtual. Parabenizo o Governo do Estado do Tocantins pela bela iniciativa e deixo aqui meu endereço, meu telefone. Estamos aqui disponíveis na Embrapa Mandioca Fruticultura para atendê-los no que for possível, principalmente nas ações necessárias para a implantação da rede Reniva em suas localidades. Muito obrigado, tenham um bom dia. Embrapa e AgroTeams. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.